Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no canal Frank Java com o nosso colega, professor da Universidade Estadual do Ceará, Alexandre Araújo Costa. Ele é climatologista, físico de formação e eu considero o Alexandre um dos maiores climatologistas do país, diante do que a gente observa da produção científica mesmo e desse cenário de debate sobre as mudanças climáticas. E o Alexandre, ele vai poder se apresentar agora para vocês com mais detalhe. Alexandre, fique à vontade, por favor. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, né, com o Adriano, nem que seja virtualmente. Como ele falou, eu sou físico de formação, também sou mestre em física, tenho um doutorado em ciências atmosféricas pela Colorado State University, com passagem pela Yale University no estágio de pós-doutorado, né? Hoje eu sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará, já fui diretor de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, sou colaborador do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, assessor voluntário do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e tenho um trabalho de divulgação científica, né, nas redes sociais, inclusive no YouTube, né, o canal O Que Você Faria Se Soubesse O Que Eu Sei. Também é o nome do nosso blog e dos nossos perfis no Twitter e no Instagram, né? E aí nesse trabalho de divulgação científica a gente debate bastante sobre aquecimento global, crise climática, né, antropoceno, todos esses temas tão importantes aí. Bom, e hoje, pessoal, eu gostaria de conversar com vocês sobre Jordan Peterson. Jordan Peterson é aquele psicólogo clínico, ex-docente da Universidade de Ontário, ou Toronto, não sei exatamente o nome da universidade, mas uma universidade conceituada. Ele foi adotado agora pela alt-right, pela direita e pela extrema-direita, e tem aí, ele tem esse viés ideológico dele, esse posicionamento ideológico mais próximo mesmo da direita, da extrema-direita, e Jordan Peterson gosta de falar de tudo, e ele, badalado como esteve ou está no meio popular, entre as camadas populares, não no meio acadêmico, deixamos claro isso. Jordan Peterson é um fenômeno pop, não é um fenômeno acadêmico, e Jordan Peterson se mete a falar também de mudanças climáticas. E nós temos aqui o vídeo, vamos ver os trechos desse vídeo, vou compartilhar a tela com vocês, nós vamos pegar os trechos em que ele fala do que ele pensa das mudanças climáticas. I mean, there's a couple of reasons. I mean, the first reason is that I spent a lot of time reading. I worked for a UN committee for 2 years on sustainable economic and ecological development and read a very large amount during that period of time and learned a lot. A única coisa que fica para mim nítida é que ele tenta dar uma primeira carteirada, né? Usa do argumento de autoridade. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, ele fala que ele trabalhou 2 anos num comitê ligado às Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável. Eu queria que, assim, ele percebesse que se a gente for falar de autoridade, aí a gente tem que falar dos milhares de cientistas cuja carreira inteira é dedicada a estudar o campo das mudanças climáticas, né? Assim, ele fala que aprendeu muito em 2 anos. Sei não, né? Eu acho pouco tempo. Made me much more optimistic than I had been before I read the relevant literature, which was a real shock to me. But the climate change issue is an absolutely catastrophic, nightmarish mess, and the idea that will unite us that's not going to unite us. I mean, first of all, it's very difficult to separate the science from the politics. Tem problema nessa fala aí, né? Já começa aí, não vai nos unir, é difícil separar a ciência de ideologia. Primeiro, eu acho que a gente tem algum grau de separação entre ciência e política. E esse grau aí está na base das leis físicas, né, do comportamento físico, biológico, geológico, químico, etc. do sistema Terra. Isso é objetivo, isso independe de ideologia, isso independe de política, isso independe de preferência, né, partidária, religiosa, etc. CO2 é CO2. CO2 absorve infravermelho em determinadas bandas do espectro eletromagnético, independente se você é de direita ou de esquerda. Não tem CO2 de direita, CO2 de esquerda.
né? A lei de Stefan Boltzmann, né, da física, que prevê que um objeto irradia uma quantidade de radiação proporcional à quarta potência da temperatura absoluta, isso independe da política. Então, existe uma base fundamental a partir da qual não tem ingerência política nenhuma cabível. O primeiro erro dele é esse, que existe um terreno em que a ciência se separa da política. O que eu acho, no entanto, que a gente precisa talvez trazer aí eu queria dialogar com a fala dele numa outra questão, é que não dá, no entanto, para a gente elaborar uma política que não admita a ciência como ponto de partida de contribuição. É evidente que você pode ter várias escolhas de prioridades, de métodos, né? Opções econômicas diferentes, caminhos políticos diferentes, modelos de governança diferentes. Isso tudo, para mim, é discutível, é debatível. Mas nenhuma dessas opções ela pode ser considerada válida se ela negligenciar a base comum material física do sistema. Eu diria que a gente não pode separar a política da ciência nesse nível. Ou seja, que a gente não pode ter uma política que ignore a ciência, né? Qualquer política, para ser séria, válida, precisa considerar a ciência, né? Mas, por outro lado, assim, os fatos científicos eles existem independente da vontade, independente da preferência. O outro ponto aí que eu acho que a gente tem que discutir é a questão de se a questão climática iria nos unir ou não, né? E eu não sei se isso é de fato aquilo que nós estamos falando. Eu, por exemplo, nunca falo que a mudança climática nos une. Eu acho que, na verdade, a mudança climática nos divide. Aliás, poucas coisas nos dividem de maneira tão radical, porque nós vivemos um mundo em que o 1% mais rico emite o dobro dos 50% mais pobres, e em que 10% da população emite o equivalente a 90% do andar de baixo. Então, primeira coisa, nós temos uma profunda desigualdade na responsabilidade. As camadas mais ricas, com alto padrão de consumo, os países do norte, as grandes corporações, nós temos 100 corporações respondem por cerca de 70% das emissões históricas. E isso nos divide profundamente, porque no andar de baixo, em que as pessoas não têm basicamente nenhuma responsabilidade sobre o problema, né? Enquanto uma pessoa entre os 10% mais ricos nos Estados Unidos emite 50 toneladas de CO2 equivalente por ano, um habitante médio de Malawi ou da República Centro-Africana emite 0,1 tonelada de CO2 equivalente por ano. Então isso nos divide, isso nos separa profundamente. Isso impõe responsabilidades diferenciadas. E isso, ao meu ver, talvez seja um dos grandes problemas, porque enfrentar a questão climática de frente implica em falar de privilégios, falar de desigualdade, porque são justamente os menos responsáveis pela mudança climática, né? Aqueles que tendem a sofrer mais com os impactos. E aí nós temos que falar abertamente, né, de mudança no padrão de vida, né? A gente tem que falar do conceito de justiça climática, do conceito de dívida climática, né? Porque os mais ricos usaram muito mais do que o saldo de CO2 admissível, né, por pessoa, enquanto as pessoas dos países mais pobres, as pessoas das gerações futuras, né, não usufruíram desse direito. Então, eu acho que eu posso concordar formalmente com o que ele diz, que de fato a mudança climática não nos une, mas nós temos provavelmente razões completamente opostas para afirmar isso. If the more radical claims are true, we have no idea what to do about it. And so, no. And besides, it's even worse than that. Here's one of the worst things about the whole mess is, so as you project outwards with regards to your climate change projections, which are quite unreliable to begin with. Assim, primeira coisa é a seguinte, não tem nada de unreliable. Desculpa, mas ele já começa falsificando o debate desde o início. Pelo contrário, as projeções climáticas feitas com modelos muito mais simples, muito mais crus do que aqueles que a gente utiliza hoje, projeções feitas com os modelos climáticos dos anos de 1980, como publicado
nos artigos de James Hansen, se não me engano, em 1981 e 1988. Eu acho que a gente pode, inclusive, ilustrar isso aí com o site do Real Climate, né? Mostram que os modelos, pelo contrário, são muito confiáveis. Os modelos climáticos, eles têm apresentado, dentro da faixa de projeções, nós temos verificado justamente que as projeções dos modelos têm ficado muito próximas. A faixa de projeções tem justamente contido as observações dentro delas. Então, a primeira coisa é que esse papo de que modelo climático não é confiável, isso é completamente furado. The reliability of the measurement magnifies as you move forward in time, obviously, because the errors accumulate. And so if you go out 50 years, the error bars around the projections are already so wide that we won't be able to measure the positive or negative effects of anything we do right now. Ele mostra que ou não entende ou propositalmente distorce a interpretação de projeções climáticas. É evidente, se você observar os gráficos, né, publicados, por exemplo, nos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eles mostram realmente um alargamento, né, da incerteza. Mas esse alargamento da incerteza não tem a ver com erros cumulativos. Alto lá, amigo. Isso tem a ver com outra coisa. Os cenários de mudança climática são distintos. Nós temos desde cenários em que políticas de mitigação, de contenção das emissões são aplicadas, e nós temos cenários em que essas políticas não são adotadas e o uso de combustíveis fósseis, o desmatamento, etc., seguem com emissões crescentes ao longo das próximas décadas. É evidente que, como a mudança climática é um processo cumulativo, a diferença entre um cenário e outro não vai ser visível de imediato. As diferenças dos cenários vão aparecendo e se aprofundando à medida que o tempo passa. Então, o bom cenário, o cenário com forte mitigação, e o pior cenário, né, o melhor cenário e o pior cenário, eles vão se separando sim ao longo do tempo. E isso contradiz exatamente a conclusão que ele supostamente chega, de que as incertezas seriam tão grandes que a gente não consegue ter uma medida, né, quantificar os prejuízos, né, os danos, os benefícios. É exatamente o contrário. Justamente essa separação cada vez maior entre as projeções nos melhores cenários e nos piores cenários é que nos permite apontar que no futuro há diferença de impactos, todos eles, ambientais, econômicos, sociais, etc., nos cenários com forte mitigação e nos cenários sem mitigação, vai ser enorme. Ele distorce a premissa e apresenta uma conclusão que é justamente o oposto daquilo que a gente conclui. É que, pelo contrário, a gente consegue perceber, né, com o passar do tempo, especialmente a médio e longo prazo, como faz diferença, né, um cenário e outro. Então, o que ele falou, né, distorcendo a separação entre os cenários, como se fosse um aumento da margem de erro, da incerteza, né, para concluir, né, que a gente não sabe o que é que nós estamos fazendo, ao recomendar políticas climáticas de mitigação, é um erro, é uma falsificação. Então, muito lamentável aí, mostra que o cara ou não entendeu nada ou distorce de propósito. Problem when you can't even measure the consequence of your actions. Like, how is that even possible? And besides that, well, what's the solution? What are we going to do? Switch to wind and solar? Well, good luck with that. Just try it, see what happens. We can't store the power. Germany tried it. Primeira coisa, switch to wind and power, né? Passar a usar renováveis. Sim, amigo, essa é uma das soluções. Isso faz parte da solução. Aí ele veio falar do problema da intermitência, né? Do problema de acumulação de energia. Existe rede inteligente, existe bateria, existe um conjunto de soluções que a gente tem hoje para contornar esse problema. Não são ainda 100% confiáveis, mas o exemplo que ele trouxe da Alemanha está errado, gente. Deixa eu só ouvir o final da frase aí para ver o que é que ele... When they started, because they had to turn on their coal-fired plants again. That wasn't a very good plan. Well, we don't want nuclear. Não, a Alemanha não ligou de volta as térmicas a carvão. Isso é uma mentira, né? Se a gente pegar os dados disponíveis num site que eu acho até que é ligado ao Banco Mundial, né, o Our World in Data, a gente consegue verificar
que a matriz da Alemanha vem se tornando cada vez mais limpa. Não apenas o carvão segue reduzindo, como o conjunto das fósseis, carvão, petróleo e gás, justamente com o avanço das renováveis. O fato de eu achar ainda insuficiente, que o ritmo precisa ser mais acelerado que isso, os fatos mostram isso, mas de qualquer maneira os dados estão aí, eles desdizem completamente o argumento dele. Não, os alemães não tiveram que ligar de novo térmicas a carvão desligadas, né? Sobre a nuclear, né, tem uma questão aí que eu acho que é importante discutir. Nucleares podem ser consideradas de baixo carbono, porque a emissão por unidade energética gerada é de fato pequena, mas é importante falar dos outros impactos. A gente tem que falar de todo o processo que vai desde a mineração, a produção de resíduos, utilização de água em larga escala para resfriamento de reatores, etc. Então, sim, nós precisamos ter uma posição crítica sobre as nucleares. O que eu acho, no entanto, é que ele joga também um fatalismo, né? Mesmo que a gente não tivesse as tecnologias de renováveis à mão, o que ele diz é o seguinte, como nós não temos a solução à mão, vamos manter o problema se agravando. Ele nunca toca em outra possibilidade, na possibilidade da gente reduzir a demanda. Eu vou fazer uma inconfidência aqui do nosso em off, né, de que você estava dizendo, pode ser que o meu celular não consiga gravar porque ele ele é da década passada. Essa é uma coisa que a gente precisa falar, né? Nós não precisamos de bens de consumo descartáveis, sujeitos à obsolescência programada, que demandam uma quantidade enorme de energia para ser extraída a matéria-prima, para serem fabricados, né, processados esses materiais, fabricado o produto, transportado o produto, e isso ser objeto de consumo cada vez mais desenfreado. Nós podemos muito bem viver de maneira digna, de maneira confortável, viver uma vida repleta de sentido, com muito menos consumo globalmente de descartáveis e de materiais sujeitos à obsolescência, e ao mesmo tempo, com essa demanda energética reduzida, atendê-la plenamente a partir de renováveis. A gente precisa de energia, assim, né, para garantir hospitais, escolas, universidades, centros de pesquisa, arte e a produção de bens materiais de fato úteis e não descartáveis, de bens duráveis. Mostra também que o Jordan Peterson não entende nada, mas absolutamente nada de política energética, né? Vamos combinar. The sun goes down. Well, isn't that something we should have taken into account? We got to flip on the coal-fired plants. Well, so it was a complete catastrophe, and all that happened was the price of electricity shot up. There's like zero utility. That's not a solution. So what are we going to do about it? Well, we should cut back. We can't consume as much as we are all consuming. It's like, well, maybe, except the data that I've read indicate that if you can get the GDP of people up to about $5,000 a year, then they start caring about the environment, and the environment cleans up. So you could make a perfectly strong case, I think, and a reasonable one, perhaps even a humane one, that the actual idea would be to get everybody in the world who's poor, desperately so, out of poverty as fast as possible, which would increase consumption in the short term, because then they'd start to care about the environment and things would clean up. De novo, acho que ele não entendeu nada. Ele faz uma relação direta entre produto, né, entre o PIB, o GDP, né, o PIB, e o nível de vida das pessoas. Primeiro que isso é uma falácia, né? Tem outras métricas que são muito melhores para a gente mensurar qual a qualidade de vida das pessoas. A gente tem que falar de IDH, a gente tem que falar inclusive de Gini, né, índice que fala da desigualdade, nós temos que falar de outras coisas. É importante falar do índice de progresso social. É uma nova métrica agora, quer dizer, já tem quase uns 10 anos, talvez uns 10 anos, e o índice de progresso social, ele traz muitos critérios, e ele está se mostrando, inclusive, como uma alternativa boa ao IDH, porque ele não foca tanto em renda. O IDH foca muito em renda. Eu imagino que ele leve em consideração também a qualidade de vida relativa à questão ambiental, né? Para mim não é desenvolvimento humano você ter acesso à escola, à universidade e ter bastante dinheiro no bolso, mas você ter terra arrasada, né? Você não ter floresta, você ter o ar poluído, você ter
a água potável cada vez mais escassa. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa é que ele não entende que PIB não é métrica para isso. Nós entendemos que o PIB mede, de alguma forma, a quantidade de riqueza produzida, mas é uma métrica completamente ineficiente e injusta para mensurar a qualidade de vida, né? O que eu acho que ele não entende também é que existem alternativas ao modo de vida consumista, né, do capitalismo ocidental, das camadas ricas do capitalismo ocidental, né? Que a pessoa só é feliz, só está bem se tiver um carrão na garagem, se tiver muito dinheiro no bolso, etc. A gente pode muito bem falar, e isso não é apenas no sul global, né? Não é condenar o sul global a uma eterna pobreza, pelo contrário, é chamar o norte global, né, as populações dos países capitalistas centrais e a periferia para um debate sobre o que é que de fato importa, que vida sustentável nós podemos ter, que seja digna, né, que ofereça dignidade para as pessoas, mas que não devaste o meio ambiente. A gente precisa falar dos conceitos de bem viver, né? Os povos ameríndios têm uma tradição que inclusive hoje se expressa teoricamente através de autores como Davi Copenau e Ailton Krenak, que podem muito bem entrar nesse debate. O cara pensa dentro da caixinha demais, né? De homem branco, rico de um país capitalista, enfim. Né? Tem muito mais, o mundo tem muito mais do que isso para oferecer. Well, what are we going to do about global warming? Well, good luck figuring that out. I don't see a solution on the horizon. I look at Bjorn Lomborg's work. I really like Bjorn Lomborg. I think he's a real genius. You can look him up if you want. Gente, desculpa, é porque agora eu tive de rir, né? Porque ele revelou qual é a fonte dele. O Bjorn Lomborg, né? Enfim, desculpa, mas o Bjorn Lomborg ninguém leva a sério esse cara. Ele vem trabalhando uma versão light do negacionismo já há quase 2 décadas, eu diria. Nenhum cientista considera Lomborg como uma figura razoável. Assim, tem várias críticas muito bem estruturadas a eles, tem a caracterização do perfil dele, o site do Desmog Blog, né, mostra bem quem é a figura. E o Lomborg, veja só, recentemente, além de ter saído, né, divulgando aí um livro bem ruim, chamado Alarme Falso, super sensacionalista, ele saiu comemorando que finalmente conseguiu publicar um artigo revisado. E eu fui ler o artigo do cara. Assim, ok, é a prova de que o filtro, né, da revisão por pares nem sempre funciona bem. Porque basicamente, o que é que ele usa? Ele usa modelos econômicos de extrapolação. Ele faz a extrapolação de curva a partir de modelos econômicos. Primeira coisa, assim, na boa, eu trabalho com modelo climático. A gente tem... As leis da física estão lá, na forma, né? As equações estão lá, dentro do modelo, equações físicas. E ainda assim a gente reconhece que os modelos não são perfeitos, tem incertezas. Mas na boa, você vai desacreditar de modelos climáticos, que são muito robustos, são baseados na física, né, na química. E você vai confiar em modelo econômico? Primeira coisa é isso aí. Segunda coisa, você vai extrapolar dados de economia para uma situação que a gente sabe que é altamente não linear. Primeira coisa, ele não se preocupa com as pessoas, tá? Ele só quer saber do PIB global. E aí, extrapolando os dados, ele fala de uma perda de 4% no PIB com um aquecimento de 4 graus Celsius. Simplesmente porque ele sai esticando a curva da economia atual até o final do século XXI. Eu compararia isso aí, sabe com o quê, Adriano? Assim, é tão ruim. Imagina a seguinte coisa, que você tem uma chapada, né? Com uma vista muito bonita no topo. Quem já visitou alguma chapada, a Chapada do Araripe, Chapada Diamantina, deve imaginar esse tipo de paisagem. E aí você pode imaginar que você tem um aclive, né? Uma subidinha gradual, e aí bem aqui você tem um penhasco, né? Um desfiladeiro, um abismo. Imagine o seguinte, se alguém chegasse para você e dissesse: a cada metro que você andar, você vai ter uma vista melhor da paisagem. Isso é verdade, né? Durante muito tempo.
Mas será que vai continuar sendo verdade o tempo todo? O que acontece se você der mais um passo quando você já estiver na beira do despenhadeiro? Então, tem coisas que você não pode extrapolar. Tem coisas que você não pode dizer que vão se comportar sempre da mesma maneira. Então, os trabalhos do Lomborg, que agora eu vi, né, que é o ídolo do Peterson, então, quer dizer, desculpa, mas é um mala sem alça dando suporte a outro. Ninguém leva a sério, são trabalhos que ninguém leva a sério. Eles não têm fundamentação científica. Se você checar, né, o que é que Michael Mann, Richard Betts e conjunto dos cientistas do clima avaliam sobre essas considerações do Lomborg, você vai ver que o consenso científico aqui, assim, nada disso faz sentido. Dá para entender então de onde é que ele tira, né, o discurso dele, a narrativa. É porque a referência é péssima. UN Millennial Goals, there's 200 of them. That's way too many goals if you're serious about goals, by the way, because 200 goals isn't a plan, it's a wish list. You have to prioritize. I'm serious. You have to prioritize, but they won't prioritize because each of the goals has its constituents, and if you prioritize, then you irritate the constituents, but if you don't prioritize, then you can't implement the plan. So what Lomborg did was gather a teams of economists, multiple teams, some of whom were Nobel Prize-winning economists. He had them assemble teams. He had them rank order development goals in terms of their return on investment, all of the teams. Then he averaged across the teams and came up with a final list. And addressing global warming wasn't even on the list. Não, a primeira coisa é a seguinte, né? De onde é que ele tirou que a gente vai discutir a solução para a mudança climática juntando só economistas? Nós precisamos dos economistas, mas nós precisamos de um esforço, não apenas acadêmico, evidente, mas do ponto de vista acadêmico, encontrar soluções implica que nós vamos precisar de físicos, meteorologistas, oceanólogos, geógrafos, geólogos, de matemáticos, de cientistas da computação. Vamos precisar de engenheiros, né, com soluções tecnológicas, vamos precisar de economistas, vamos precisar de sociólogos. E entrou na pauta do Fórum Econômico Mundial, né, do último fórum. Então, tá falando besteira esse cara. Esse vídeo é de antes do Fórum Econômico Mundial, quebrou a cara dele. Isso, eu ia chegar aí, mas assim, eu ia antes mencionar que a gente precisa de psicólogos, inclusive, para entender como é que falsas narrativas, como por exemplo a construída pelo Jordan Peterson, conseguem ser aceitas, porque elas não têm base. Você vê que ele não apresenta nenhuma evidência, né? Ele faz um apanhado aí, uma narrativa, né? Mas de qualquer maneira ele está completamente fora disso daí. Eu diria que hoje todo governo sério coloca a questão climática como uma das prioridades. Eu diria que tem dois que não colocam, né? Um tá para acabar, que é o do Trump. O outro vocês sabem quem é. He wrote a book called How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place, and that's not very much money on a global scale. Almost everything that he recommended had to do with increased child nutrition in developing countries. It's like, these things are complicated, man. These are complicated. It's like, well, let's fix global warming. It's like, okay, well, good luck with that. First of all, how are you... Aí realmente, assim, desculpa, mas é pilantragem grande. Ele querer falar, né, em nome dos mais pobres. Ele diz que o esforço, né, tem que ser para resolver, né, a questão aí de malnutrição e questões da miséria, etc., no chamado terceiro mundo, e boa sorte com o aquecimento global. Na boa, isso aí é de quem não quer falar da necessária reestruturação do sistema produtivo, do sistema energético, do sistema alimentar, que são necessários para resolver a questão climática global, principalmente porque é exatamente sobre os mais pobres que incidem os impactos. Nós precisamos falar de mudança climática porque é isso que vai levar ao deslocamento de milhares e milhões de pessoas que habitam a zona costeira de baixa altitude, especialmente comunidades pobres. Isso já está acontecendo em Bangladesh. Nós temos que falar de mudança climática porque isso vai ser um fator crucial para comprometer, para produzir quebra de safra, ondas de calor, secas severas. Nós precisamos evitar o pior cenário para que quebras de safra sistemática, principalmente nos trópicos, porque em países de latitudes mais altas, você pode, durante algum período, até ter um ganho de produtividade agrícola, pequeno ganho, né?
Mas nos trópicos não, é perda de produtividade agrícola, calor vai prejudicar as culturas, vai aumentar a demanda de água por irrigação, vai aumentar, portanto, a competição pelo uso da água, o acesso à água potável. A gente assiste o que catástrofes climáticas, como o Idai em Moçambique, como o Irma e o Maria, né, no Caribe, a gente viu a situação de Porto Rico, a gente viu, né, mais recentemente o Iota, a gente viu o que o Haiyan fez nas Filipinas. Então, desculpa, mas é ultrajante ouvir um cara que obviamente não está defendendo o interesse das maiorias pessoas pobres no sul global vir com esse discurso. É vergonhoso mesmo. Unite us, but certainly not uniting us so far. So no, and it's the kind of low resolution thinking that just gets us absolutely nowhere. I like what Lomborg did way better. I think it's way more intelligent. So, you know, maybe if you increase child nutrition enough and you produce another, I don't know, 10 million geniuses as a consequence of that, and maybe one of them will figure out what to do about global warming. Assim, às vezes, se você nutrir as pessoas, vai gerar 10 milhões de gênios para resolver a questão da mudança climática. Desculpa, mas a gente não precisa de 10 milhões de gênios, a gente precisa de alguns babacas a menos. E a primeira coisa que preciso parar de fazer é negar a realidade. Esse vídeo aí, ele é um vídeo contra a Greta Thunberg. Tem sido uma voz de uma maturidade e lucidez impressionantes, com todo o peso, né, que a difamação, a agressividade das redes sociais coloca. Ela, como uma adolescente, hoje acho que 18 anos, tem lidado com isso tem saído por cima, inclusive, das provocações do Trump no Twitter, mas mostra uma capacidade muito mais elaborada de entendimento da realidade do que esse senhor, né? E o, aspas, gênio, desculpa, mas Lomborg realmente, assim, né? Não, é tudo menos isso, né? Que ele menciona. Porque os argumentos que eles trazem são baseados apenas na vontade, não tem base física. Acho que esse entendimento de que as leis da física são maiores do que as leis jurídicas, que as leis da física são maiores que as ditas leis do mercado, esse tipo de entendimento Greta tem. E a juventude do movimento climático, né? Porque não é só ela, são inúmeras lideranças jovens com uma capacidade enorme de intervenção na arena pública. Tem a Vanessa Nakati em Uganda, tem a Luisa Neubauer na Alemanha, enfim, uma juventude que exige, que demanda direito ao futuro, né? E que entendeu o que está por trás dessa questão, que é algo que nós cientistas estamos falando há muito tempo, né? Vamos combinar também. Basicamente a Greta diz, escutem os cientistas, e não escutem os pilantras, né? Não escutem os falastrões, escutem os cientistas, vejam o que os cientistas estão dizendo há muito tempo. E aí veja, na boa, se ele disse que passou 2 anos lendo sobre o assunto e aprendeu muito, ele evidentemente não aprendeu nada. De novo, a única coisa que eu entre aspas, concordo com ele, é que a questão climática não nos uniu e nem vai nos unir. Né? Nós vamos ter que solucionar o problema derrotando esse tipo de visão, derrotando a campanha anti-ciência, derrotando o negacionismo, derrotando os interesses econômicos das grandes corporações. Porque, por exemplo, a Exxon sabia do tamanho do estrago, a gente tem farta de documentação hoje, inclusive eu produzi vídeos sobre isso, a gente tem farta de documentação que mostra que a Exxon sabia de tudo, pelo menos desde a década de 70, 80, e que nós vamos precisar fazer com que essas corporações paguem. Então nós temos que falar de litigação climática para que as leis do Estado, né, as leis do aparato jurídico estejam casadas, alinhadas com as leis da física e não o contrário, porque não vai adiantar achar que nós vamos vencer a batalha contra as leis da natureza. Nós não vamos. Nós vamos ter que ajustar a nossa sociedade para isso. Mas enfim, como eu falei, não acho que isso une todo mundo, não. Eu acho que isso tem potencial, né? O debate climático tem o potencial de unir a grande maioria da sociedade. E principalmente a juventude, porque tem a questão da injustiça geracional, os povos e comunidades originárias e tradicionais, pobres do campo e da cidade. Nós temos bilhões de pessoas interessadas, né? Que a princípio
devem ficar interessadas, mobilizadas, sensibilizadas por mudar esse quadro que está aí. E isso realmente nos separa de um punhado de snobs, né? Como Jordan Peterson e, desculpa, mas falastrões aí como os negacionistas brasileiros, ou semi-negacionistas, né, negacionistas light, como o senhor Bjorn Lomborg, que ele tanto cita. Serious about that, you know? It's not a bad thing to increase the total sum of human brain power, you know? And so we treat these things so lightly. Well, let's fix the planet. Well, we're going to concentrate on global warming. Well, why global warming? Well, because everyone thinks that's the biggest catastrophe. Well, maybe it is, but if you don't have a solution, well, and then what about all those other problems? What are you going to do about them? Well, we'll ignore them because we can feel good about, you know, being concerned about global warming. Como é que é? Deixa eu ver se eu entendi. Ele aí já admite que pode ser a maior catástrofe de todas. A primeira coisa é o seguinte, nenhum cientista do clima sério diz que nós estamos propondo parar tudo, deixar de discutir todos os outros temas e fazer apenas mudança climática. Não. Nós queremos, inclusive, uma profunda transformação social que garanta empregos verdes, que garanta dignidade, que garanta a integridade dos territórios, né? Preservação das florestas, da água, acesso à saúde, educação, justiça social, renda para todo mundo, né? E é exatamente para evitar que nós tenhamos um planeta muito mais inóspito e, portanto, muito mais difícil para plantar, né, e produzir alimento, muito mais difícil para obter água potável de qualidade, etc. Para evitar tudo isso que a gente está colocando, que nós precisamos agir como se a nossa casa estivesse em chamas. Então é uma falácia. Imagine o seguinte, você está com uma doença grave. Por acaso, algum oncologista disse para algum paciente seu, esqueça, nunca mais trate o seu resfriado, nunca mais trate uma eventual artrite, nunca mais vá ao ortopedista ver como é que está aquela sua hérnia de disco, e se você tiver uma gastrite, não tome medicação. Algum oncologista já disse isso? Não, né? Então, é uma falácia isso que ele está dizendo, né? Quando a gente identifica que tem um problema muito grave, mesmo que não tenha solução ainda, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar reduzir danos e vai correr atrás da solução. Ao mesmo tempo, isso não significa abandonar o cuidado com as outras questões. Esse é o cara que o pessoal considera inteligente. You know, one of the reasons there's more trees in the northern hemisphere than there were 100 years ago. No one knows that, but it's true, and by a substantial margin. You know why, in part? Because people burned coal instead of wood. It's like everyone says, well, we shouldn't burn coal. It's like, okay, fair enough. What do you want to do, burn trees instead? Because that's what poor people would have done. It's like, coal isn't good. Well, it's better than burning wood. So these things are complicated. So they're unbelievably complicated. And so, no, it's not going to unite us. Esse cara acha que só a combustão é fonte de energia? Sim, desculpa, mas está desatualizado pra caramba, né? O nosso amigo nunca ouviu falar em geotérmica. Ele mesmo falou, né? Eólica. Não, ninguém está propondo voltar a queimar lenha, não, gente. And we're not going to do a damn thing about it either. So it doesn't really matter. Well, what are we going to do? You're going to stop having heat? You're going to stop having electricity? You're going to stop driving your cars? You're going to stop taking trains? Desde quando o transporte individual tem sido uma maravilhosa solução de mobilidade? O transporte individual motorizado. Porque, assim, vamos parar de dirigir os carros? Na boa, gente, nós temos que falar inclusive disso. Com os engarrafamentos, na hora do rush, a velocidade média de deslocamento nas grandes cidades hoje é da ordem de 15 km por hora. Se ele gosta de fazer comparações com o passado, como se as únicas opções que a gente tivesse fosse queimar carvão ou queimar árvore, se ele quer uma comparação com o passado, isso é mais lento do que as charretes de 6 séculos atrás. É óbvio que o transporte individual motorizado não é solução para porcaria nenhuma, nem para mobilidade. Nós temos que falar abertamente de incentivo à locomoção ativa combinado com transporte de massa coletivo, de boa qualidade, eletrificado, sem queimar combustível. E, obviamente, conectado a uma rede elétrica que é baseada em renováveis. Sim, nós temos que falar abertamente que não tem sentido essa lógica de todo mundo ter um carro. Pelo contrário, nós temos que nos preparar para abrir mão desse que de privilégio virou um estorvo, na boa.
Só quem acha maravilhoso isso aí são os grandes acionistas e os CEOs da indústria automobilística, né? As nossas cidades estão um inferno. A gente poderia ter uma qualidade de vida e uma mobilidade muito melhor, justamente se a gente começar a discutir esse modelo do carro. Eu tenho uma bicicleta de assistência elétrica, né? Então tem que pedalar para ela me ajudar. Não tem acelerador. E esses dias eu fiz uma postagem no Facebook mostrando o custo de gasto de energia elétrica que a minha bicicleta tem, que é uma coisa assim, ridícula. Eu acho que eu gasto 10 centavos a cada 10 quilômetros. 10 centavos de energia a cada 10 quilômetros. E aí, mesmo que ela tivesse menos demanda pela parte ativa, né? Mesmo que ela puxasse mais eletricidade ainda, seria ridículo, né? E o fato de ser tão barato mostra o quão pouco de energia é de fato necessário para você se deslocar. Você não precisa deslocar 1,5 toneladas de aço, borracha, vidro, etc., para se deslocar. A gente só tem o quê? 70 quilogramas, né? 60, 70, 80 quilogramas aquela pessoa. Você não precisa deslocar 1,5 toneladas, né? E aí, veja, a gente precisa conectar as coisas. Hoje tem quase 1,5 bilhão de veículos automotivos no mundo e boa parte deles, quer dizer, os automóveis, têm em média 1 tonelada de aço. Quanto minério de ferro é tirado para isso daí? Quantas Marianas e Brumadinhos vão acontecer para cair a ficha? E isso para quê? Para você ter cidades cada vez mais insuportáveis, mais congestionamento, aí constrói mais viadutos. A gente tem que rever isso daí. Todo país sério está revendo isso aí. Toda prefeitura séria está revendo isso daí. You're going to stop using your iPhones? You're not going to do any of that. And no wonder. A grande questão que ele pergunta é, as pessoas vão abrir mão em nome de uma coisa maior? Na boa, isso aí nos remete ao debate ético e moral. E como a moral desse sujeito é rasa. Porque nós fazemos escolhas o tempo todo. Nós abrimos mão de coisas o tempo todo. Isso significa ter maturidade. A maturidade da Greta Thunberg contrasta com a imaturidade e com a moral rasa desse senhor Jordan Peterson. Esse cara é minúsculo na frente da Greta. Tem um pensamento pobre, raso, individualista. Eu aposto que as pessoas são capazes de abrir mão de pequenos luxos, pequenos confortos, pequenos privilégios individuais em nome de uma causa maior. Eu acho que nós somos melhores do que o que Jordan Peterson imagina. E acho que nós temos que provar isso. Até porque é abrir mão de alguma coisa pelos nossos filhos e nossos netos. Quem é o pai, quem é a mãe que não já fez sacrifícios bem maiores do que não trocar de celular o tempo todo e não ter um carrão na garagem? Quantos sacrifícios bem maiores que esses, né? Nós que somos pais, mães, né? Tios, avós, já não fizemos. Eu acho que o final só mostra quão pequeno, quão minúsculo, quão insignificante é a Jordan Peterson e o pensamento que ele sustenta. Que figura lastimável, né? E o contraste justamente com quem ele acha que está refutando, combatendo, etc., que é a Greta Thunberg. Alexandre, gostaria de agradecer você, muito obrigado por sua participação aqui no canal Frank Java. Eu agradecer aos ouvintes. Se você que ainda está acompanhando o vídeo até esse momento, por favor, dê seu like, dislike, comente, conheça o canal do Alexandre, estou colocando os links para o Alexandre, acione as notificações e vamos seguindo. Se vocês puderem ajudar, ajudem dessa forma que a gente vai alimentando o algoritmo. E se inscrevam lá no canal do Alexandre. Então é isso, queridos. Alexandre, muito obrigado e vamos que vamos. Valeu, Adriano. Um grande abraço para você. Parabéns pelo trabalho, né, no canal Frank Java. Tamo junto aí, né, combatendo a pseudociência, né, e afirmando valores, né? Eu acho que depois de todo esse vídeo aí, acho que mostra que a gente tem uma grande guerra de valores entre um individualismo raso, fantasiado, disfarçado de intelectualidade, de sapiência, etc., e que não tem nada disso, né? Apenas um pensamento raso, uma moral rasa, que pouco tem a contribuir. Então, eu não conheci esse cara, né, esse tal do Jordan Peterson,
Mas eu conheci o Bjorn Lomborg, que é o ídolo dele. Então, é um cara lastimável com um ídolo lastimável. É isso. Um abraço, gente. Obrigado.